Estamos de volta e do jeito que você bem gosta, com o nosso quadro de toda sexta-feira. Reina por aqui, prioridade na nossa bancada, falar de saúde e longevidade é o que a gente vai fazer a partir de agora, nesta sexta-feira chuvosa. Se você vai desligar o carro, está na sintonia, segue conosco no YouTube CBN e CBA para acompanhar a nossa entrevista do dia. Conversaremos hoje com o médico e dentista Dr. Adalberto Novaes, ele que também é professor na UFMT e hoje vai compartilhar muito conhecimento aqui no nosso estúdio CBN Cuiabá. Em pauta, dente do siso ou do juízo, você chama assim também? A gente vai falar sobre mitos e verdades a partir de agora. Dr. Adalberto Novaes, muito boa tarde, seja bem-vindo à CBN Cuiabá. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Julie. Boa tarde, João Edson. Obrigado pela oportunidade, um privilégio poder participar dessa prosa e tentar trazer informações úteis para a nossa sociedade. Quantos anos de experiência, doutor? Tem que fazer uma continha mesmo que rápida, né? De graduação de odontologia, eu completei em dezembro de 2023, 35 anos. E passa muito rápido, né? De medicina, graduação em medicina, 28 anos. Já é uma trajetória razoável aí pelos caminhos da área da saúde. Doutor, aqui a gente tem o bom costume sempre de aproximar os nossos convidados da nossa audiência, quem está sintonizado, quem está assistindo ao vivo, vai ver essa entrevista num outro momento. Eu vou pedir para o senhor fazer um breve apanhado da sua trajetória. Eu sei que é de Várzea Grande, sei que metade da Várzea Grande é seu parente, que a gente conversava aqui nos bastidores, mas faz um apanhado da sua história para quem não conhece, conhecer, e aí sim a gente começar a falar sobre mitos e verdades que envolvem o dente e siso. Marcela, você não fez a pergunta correta. Qual, professor? Tem que perguntar assim, você é filho de quem? É gente de quem que você fala, não é? Gente de quem? Gente de quem? Muito legal. Agradeço novamente a oportunidade, porque é sempre prazeroso poder contar um pouquinho, lembrar, né, da nossa ancestralidade, dos nossos pais, dos nossos avós, principalmente se falando de Várzea Grande, né? Se eu chegar lá em Várzea Grande hoje à noite, geralmente é sexta-feira, é o dia que eu vou lá para o meu bairro, lá na Água Vermelha, rever os amigos, rever os parentes. E não falar no seu programa, nesse programa aqui, que eu sou de Várzea Grande, eu não entra lá hoje. Não entro lá hoje. Não vai ter sextou hoje, não. Então vamos e mandar abraço também, senão vai molhar o seu sextou, hein, doutor? Perfeito. Vão me servir cerveja quente hoje lá. De jeito nenhum. De forma nenhuma, sou muito bem recebido na minha terra. Eu sou filho de Várzea Grande, com muita alegria. E como o João falou, você é filho de quem, né? Da onde você vem, né? Lá o pessoal costuma falar que me conhecem por Beto. Eu sou o Beto, filho de Dona Quita e neto de Quinco, porque meu avô chamava Joaquim, e de Dona Milu, porque ela se chamava Dona Emília. Então eu fui nascido no Hospital Geral, porque naquela época todo mundo nascia no Hospital Geral de Cuiabá. Calma, muita calma. Todo mundo não. Pessoas especiais, professor, doutor, que nasciam lá. Eu, o senhor, a gente nasceu no Hospital Geral. É só um grupo selecionado, doutor. Mas retornei rapidamente, né, para Várzea Grande. Segundo, terceiro dia de vida, já estava de novo lá na Várzea Grande, onde fui criado. E só saí de Várzea Grande quando eu fui prestar o meu primeiro vestibular em Araçatuba. Foi a primeira vez que eu saí do estado de Mato Grosso, que eu fiz a minha primeira viagem. E passei no vestibular da Unesp, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, e fui estudar em Araçatuba, que mudou totalmente a minha vida e que eu conheci um outro mundo, uma outra possibilidade. E lá que eu construí aí toda a minha trajetória. Depois me especializei em cirurgia bucomaxilofacial em São Paulo. Voltei para Cuiabá, entendi que era importante progredir um pouco mais nos estudos, prestei um novo vestibular, estudei na UFMT, sou filho da UFMT, com muita alegria também, com muita honra. Fiz minha faculdade de medicina
no Hospital Universitário Júlio Miller, onde hoje eu sou professor. E depois retornei para o estado de São Paulo, interior do estado de São Paulo. Eu tenho uma dívida impagável, onde eu fiz minha residência em otorrinolaringologia, no Hospital da FAMERP, Hospital de Base de São José do Rio Preto, Faculdade Estadual de Medicina de São José do Rio Preto. Depois continuei no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, onde eu fiz meu mestrado, meu doutorado na USP de Ribeirão Preto. Depois eu fui estudar um pouquinho fora do país, fiz uma parte do meu doutorado e um fellowship em Antuérpia, na Bélgica. E depois, aí sim, retornei para minha família. Para Água Vermelha. Para Água Vermelha, para Cuiabá, para minha UFMT, onde eu me dedico na docência há muitos anos. Que currículo, hein, professor? Que currículo, né? Que legal. Especialista. Orgulho para Várzea Grande e Mato Grosso. Você que nos ouve, é assim o negócio. Para sentar nessa cadeira aqui, esse microfone vermelho, tem que ter propriedade para abordar os assuntos. É o caso do doutor. E, doutor, antes do senhor começar a entrevista, já tinham perguntas aqui chegando, muita gente numa vontade de tirar o siso e também numa dúvida, professor, sentir. É que dependendo da situação, esse negócio dói, né? Incomoda pra caramba. O medo tá reinando por aqui. Medo de ficar inchado, quanto tempo ficar em casa, por conta do trabalho, por conta da cidade. Aqui eu recebi a mensagem que é Heitor, que disse: Marcela, mas é muito quente, eu fico com receio por causa do calor. Então já tem muitas dúvidas. Vamos começar explicando o que é o dente ciso, por que ele existe ali. Eu acho que é até interessante explicar também por que chamam de dente do juízo. Olha, vocês colocaram aí em algumas frases umas 15 palavras que dá para dar um curso sobre o dente do siso, né? Sobre o dente do juízo. Dá para falar. Isso significa que eu e Marcela não entendemos nada de dente. Pode ficar à vontade. Só pelas colocações que vocês fizeram, já entendo que vocês sabem bastante sobre o assunto. Mas o dente siso, a palavra siso significa juízo, prudência. Por isso que chama-se dente do siso. Doutor, vou pedir só para o senhor falar um pouquinho mais perto para te ouvirem com qualidade. O dente, por que chama-se o dente do juízo? Porque ele é o último dente a erupcionar, a nascer, a surgir na boca, em torno de 14, 15, 16, 17 anos. E coincide com a data em que o adolescente está sofrendo aquela maturidade, aquela lapidação. Por isso que fala dente do juízo, né? E quando a gente extrai o dente do juízo, a gente fala, agora é um momento de você ser mais cuidadoso, porque tem esse risco de perder o juízo, né? Mas é uma brincadeira, um folclore. E o dente do juízo mata? Essa é a grande pergunta. Porque surge aí, alguém foi tirar o dente do juízo, morreu, qual que é o risco? Então vamos fazer um contexto para você entender. Os riscos cirúrgicos, inclusive o doutor conversava aqui no intervalo, que teve um caso que tomou uma proporção nacional de uma moça muito jovem que acabou falecendo por conta de uma infecção pós o procedimento de retirada do siso. Explica pra gente, porque muita gente também aqui eu vejo ficou com medo ou aumentou esse receio por conta dessa matéria de proporção nacional que deixou todo mundo assustado, doutor. É verdade. No ano passado, mais especificamente ao final do ano passado, nós tivemos aí uma empresa de comunicação que reservou em horário nobre da televisão um bloco quase que todo falando sobre um caso de um jovem ou de uma jovem que após a remoção dos dentes do siso teve um evento de infecção, infelizmente com uma evolução muito ruim e rápida que a levou à morte. No ano passado ainda, no primeiro semestre, nós tivemos aqui em Cuiabá também um evento parecido que ganhou grande proporção na mídia falada, escrita, televisão e a mídia digital de uma situação parecida. Mas são exceções das exceções, né? São casos raros, mas que podem acontecer. Por isso que nós devemos respeitar muito qualquer cirurgia, desde uma simples extração dentária. E, em especial, o dente do siso é um elemento dentário por sua posição na cavidade bucal,
a localização próxima aos espaços mastigatórios, com possibilidade de disseminação de infecção, nós temos que tomar mais cuidados ainda. Mas são cuidados que todo cirurgião dentista bem preparado tem condições de tomá-los e poder fazer um procedimento com muita segurança. Então, esses eventos que são divulgados são bastante raros, mas nós, com os cuidados de asepsia, de técnica, de preparo científico, temos que torná-lo ainda mais raro. Sim. Ele é o dente que dá mais trabalho mesmo? Para extrair? Em geral, na boca. Em geral. Bom, o dente do siso... dificilmente alguém tem o siso e fica com ele, né? Geralmente a pessoa precisa tirar esse dente. Perfeita colocação. Em termos de orientação para a população, é muito legal isso, o que você colocou. O dente do siso, hoje, algumas pessoas já nascem sem a formação deles. Então, na evolução do Homo sapiens, da raça humana, ele está em processo de desaparecimento. Eu, por exemplo, tive a felicidade de nascer sem a formação do dente do siso. Oh, o senhor é privilegiado, sim. Não, mas eu acho que isso é uma questão do Hospital Geral. Porque Marcela também não tem. Eu falo que quem nasce lá é diferenciado. Mas ela incomoda. Mas o meu aponta e volta, mas não saiu, hein? Vai que. Já fez alguma radiografia, Marcela, para ver se ele está presente ou não? Está. Ele só não nasceu, professor. A minha mãe Mas já está no processo nasceu. de evolução, né? Já está no processo de evolução. A minha mãe não tem, como o senhor. Já fez a radiografia e ela não tem. Nunca incomodou, não aparece. Aí ela fala assim que é uma evolução da raça ela, professor. O dinossauro aqui sou eu, porque eu nasci todos. Eu também, tive todos. Mas normalmente é para nascer todos. Sim, por que ele está em processo de desaparecimento? Isso vai demorar dezenas e dezenas de anos, né? Porque no passado a nossa alimentação era diferente, muito mais alimentos sólidos, nós não tínhamos alimentos ainda pré-fabricados. E a faca era o dente, né? A faca era o dente, né? Processamento de alimentos nós não tínhamos. Os nossos maxilares eram maiores, mais fortes, mais robustos. E com a mudança nos nossos hábitos alimentares, da alimentação, nós não precisamos mais daquele maxilar tão robusto. Ele tem se tornado menor e aí já não cabe o dente do siso. Por isso que em grande maioria de nós, ele, quando está presente, quando ele se forma, ele não nasce. E aí é um problema. Porque a presença dele, eventualmente, que nem a sua mãe, Marcela, pode ficar lá dentro do osso, latente, o resto da vida. Mas em alguns poucos indivíduos, ele pode ser origem de infecção, dor, formação de cistos, tumores benignos. Ele é um elemento que tem uma grande chance de incomodar. E pode entortar, muita gente fala assim, tem que tirar porque não vai entortar, senão vai entortar os outros dentes, empurrar. Apinhamento, né? Causar entortamento, apinhamento dos dentes da frente, principalmente, né? Hoje, as pesquisas deixam muito claro que isso é folclore, tá? Os dentes do siso, com ou sem os dentes do siso, com a idade, a tendência é os dentes da frente entortarem, sofrerem o processo de apinhamento. Naturalmente? Doutor? Naturalmente. Nossa, isso é uma informação relevante. Tá? Mas também outra informação importante é que a chance de um dente do siso em algum momento da vida incomodar o indivíduo, ela é enorme. Então a recomendação é que na faixa etária em que, tecnicamente, é mais fácil a remoção dos dentes do siso, nós já façamos essa remoção. E isso ocorre, de uma forma geral, entre 14, 15, 16, 17 anos. Depende de cada ser. E isso tem que ser julgado pelo cirurgião dentista que acompanha esse indivíduo. Por que nessa faixa etária? Por vários motivos. Tecnicamente, é mais fácil a remoção. Traz menos dor de cabeça, menos sofrimento. Sim. O pós-operatório é mais tranquilo para o paciente. Com a evolução da idade, a cirurgia tende a ser mais difícil e o pós-operatório, vamos dizer assim, mais duro.
Mais sofrível. Mais sofrível. Então é melhor, na grande maioria das vezes, tem que ter julgamento individual, de caso para caso, e a remoção ocorra nessa faixa etária. Em algumas circunstâncias, por exemplo, o paciente que vai submeter a tratamento ortodôntico, a indicação pode ser antes dessa faixa etária, com 10 anos, com 12 anos. Em alguns momentos, em algumas circunstâncias, ela pode e deve se fazer em qualquer faixa etária. Doutor, mas o senhor disse essa faixa etária é bastante jovem, mesmo que ele não tenha rompido, o indicado é fazer essa extração, doutor? Fazer o corte mesmo antes, para evitar situações mais danosas? É isso? Compreendi corretamente? Perfeito, perfeito. Nós não precisamos, e por vezes não é indicado que esperemos ele nascer para poder fazer a remoção. Porque em determinadas situações ele nunca vai nascer, ele nunca vai erupcionar. E quanto mais idade, o osso fica mais esclerótico, mais denso. E a técnica cirúrgica fica mais difícil. E mais jovem, o osso é mais maleável, mais flexível. O ligamento periodontal é uma estrutura que separa o dente do osso. O ligamento periodontal é como se fosse o amortecedor do dente. Por isso que a gente às vezes consegue mastigar coisas duras sem sentir dor. Porque tem uma maleabilidade, tem uma flexibilidade. E o dente do siso, nessa faixa etária, 14, 15, 16, 17, 18 anos, o ligamento periodontal é mais espesso. Então é mais fácil, favorece a técnica cirúrgica e favorece a sua remoção sem grandes traumas. Aí aprendi que com a idade a gente vai perdendo, por isso que a gente diminui de tamanho, vai perdendo todos esses líquidos. Doutor, e não é mais dolorido? No caso, não rompeu o corte, ele tá ali guardadinho. Eu leiga aqui, tá? Parece uma cirurgia mais profunda. Não é mais profundo, é mais delicado? Não é. Não é porque ele é menos traumático do que você, às vezes, esperar uma parte do dente erupcionar. Às vezes ele não erupciona todo o dente, só uma parte. E isso não traz facilidade cirúrgica. Às vezes isso traz dificuldade cirúrgica, né? E lembrar que o João Edson falou no início a palavra dor. Uma das coisas mais espetaculares da história, da evolução da medicina como um todo, quando eu digo medicina, eu digo todas as áreas do conhecimento da saúde, do conhecimento médico, foi o advento da anestesia. Sim. Né? Já pensou? Que não é tão antigo assim, né? Exatamente. 1848, isso. 1850. E foi um cirurgião dentista que deu início a todo esse processo, né? Com anestesia, com a utilização do éter. Mas isso é uma outra história, né? Mas é muito bonito isso aí. E a gente consegue fazer procedimentos extensos com anestesia local, né? É fantástico você poder fazer um tratamento odontológico, cirurgias de uma forma geral com anestésicos locais. E você ter um pós-operatório hoje, nós temos medicamentos anti-inflamatórios, analgésicos, que proporcionam um conforto muito grande no pós-operatório. Sem dor. É uma eventualidade rara o paciente queixar-se de dor de uma cirurgia de dentro do siso. E quando o paciente queixa-se de dor, com todos os cuidados que nós tomamos e orientamos para o pós-operatórios, nós temos que ficar atento que algo diferente pode estar acontecendo. E sempre que isso acontece, chamar o paciente e preferir ver, examinar, do que orientar à distância. Doutor, para retirar o siso, a Nádia está perguntando aqui. Nádia, obrigada pela companhia, bom trabalho para você. Ela está perguntando se é preciso risco cirúrgico e se em algumas situações não é indicado retirar o siso. O dente do siso, de uma forma geral, Nádia, não tem nenhuma indicação para você mantê-lo, exceto em situações especiais que você perde um outro dente molar. O dente do siso é o dente terceiro molar. Nós temos um dente primeiro molar que erupciona por volta de 6, 7 anos, geralmente. Um dente segundo molar permanente que erupciona por volta dos 12 anos de idade. E o dente terceiro molar, que é o dente do siso, do juízo, que erupciona a partir de 14, 15, 16 anos de idade. Às vezes erupciona um pouco mais tarde. Mas
Se o paciente perde um dente precoce, um outro molar precocemente, eventualmente, se o dente do siso está numa situação favorável, ele pode ser aproveitado, usado como um step para suprir a ausência de um outro dente do siso. A outra pergunta da Nádia eu não me lembro. Se é necessário risco cirúrgico. No paciente rígido, clinicamente bem, sem comorbidades, sem outras doenças importantes, não é preciso o risco cirúrgico, o risco cardiológico. Mas se o paciente, por exemplo, tem uma cardiopatia congênita ou adquirida, ou uma hipertensão que não esteja bem controlada, é indicado uma avaliação do profissional da área antes da realização do procedimento. Por exemplo, o paciente tem uma história médica de diabetes. Esse paciente tem que ser avaliado pelo endocrinologista, ou pelo clínico, ou pelo cardiologista, no pré-operatório, para a gente poder somar informações e poder fazer a cirurgia com a máxima segurança possível e evitar complicações. Isso é cuidado, prudência. Perfeito. 15h29. Doutor, a gente tem uma pausa tradicional, repórter CBN, as principais notícias do país a cada meia hora, e daqui a pouco a gente continua com Saúde em Pauta, hoje falando sobre dente do siso. Não saia daí, a gente volta bem rápido. De volta, 15h37, sexta-feira, 16 de fevereiro, e nós seguimos com o nosso quadro que tem feito muito sucesso, porque sexta-feira é dia de colocar saúde e longevidade em pauta, recebendo sempre super especialistas em assuntos que verdadeiramente te interessam. Essa é a nossa missão, esse é o nosso jeito de informar. E só faz sentido com a sua participação. Graças ao bom Deus, muitas mensagens por aqui. Eu vou fazer uma pausa na entrevista para agradecer. Gente, audiência qualificada. Hoje o nosso convidado, o doutor Adalberto Novaes, médico dentista, que está falando sobre mitos e verdades do dente siso. E olha aqui, professor João Edson, tá bombando no nosso WhatsApp. Deixa eu mandar um abraço. Quem está aqui é seu Domingos Cirilo de Várzea Grande, mandando um abraço, adorando a entrevista, ele que está sempre conosco, uma audiência fiel. Também aqui, professor, eu adorei essa mensagem. Marcela, olha só, sou seu ouvinte, mas eu nasci no Hospital Santa Helena. É maravilhoso também, Joaquim. Não é um hospital geral, assim. Obrigada, Joaquim. Brincadeiras à parte, eu quero dizer com isso que sou uma cuiabana muito feliz e honrada da minha terra. Por isso que eu digo, cuiabana, nascida no Hospital Geral. E Rondonópolis é minha terra do coração. Pois é, eu tenho um filho super especial. Ele nasceu em Várzea Grande, registrado em Várzea Grande, nasceu no Hospital São Lucas de Várzea Grande. Tá vendo? Eu tenho um Várzea-Grandense em casa. Também. E tem um do CPA também. Olha aí, professor. E o nosso ouvinte, ele que está no nosso top 5, a nossa enciclopédia, Júlio César. Boa tarde, Marcela, Júlio, professor João Washington Anderson. Beto, olha o Adalberto aí, gente, pessoa maravilhosa. Um grande abraço, meu amigo. O senhor conhece o Júlio César? Muito. Admiro, uma personalidade ímpar, uma alegria sempre encontrar com você, Júlio César. Uma das pessoas que mais entende de futebol que eu já conversei. Entende de tudo, Júlio. Na verdade, é uma pessoa que lê muito, né? Muito bem informada. Júlio, um beijo no seu coração, cara. Te amo. Doutor, vamos seguir que tem muita gente fazendo perguntas aqui. Eu vou começar pela dona Francisca. Boa tarde para a senhora. E ela pergunta, ela diz que os netos, eles não estão querendo tirar. E ela lê bastante, escuta falar que é o indicado, mas eles falam que não querem tirar tudo de uma vez. Marcela, eu vou mostrar essa entrevista. Por favor, tire as dúvidas. Vai tirando devagarzinho, 1 em 1, 2 em 2, tira logo os 4. Qual que é o recomendado? Responde aqui a nossa ouvinte querida. Primeiro, é importante que esse julgamento da necessidade de remoção ou não do dente do siso seja feito em comum acordo com o cirurgião dentista, que conhece o paciente, a família e que pondere os pós e os contras sempre. Porque em saúde não tem sempre nem nunca. Então tem que ter bom senso, né? Remover todos de uma vez ou em partes. Sempre que possível,
Se nós conseguimos remover todos de uma única vez, com segurança, é melhor para o paciente, porque é um pós-operatório único. Ele vai tomar uma única vez os medicamentos, ele vai fazer uma única vez o repouso e fica mais cômodo para o paciente. Mas isso tem que ter critério. Os dentes, tecnicamente, são possíveis de serem removidos todos num único ato operatório, porque você tem que saber a quantidade de anestésico que você vai usar para não levar à intoxicação, o tempo operatório para você não cansar muito, porque se o tempo operatório se prolonga, o paciente cansa e isso repercute na sua técnica operatória, o paciente passa a ser menos contributório, contribuir menos para que você faça a cirurgia com tranquilidade. Então, são várias coisas que vocês têm que julgar para poder orientar e indicar e tomar uma decisão. Por vezes, nós definimos, em casos mais complexos, fazer em 2 etapas. Aí fazemos 2 do mesmo lado, o superior e o inferior, porque ele vai ficar com a alimentação restrita, limitada por alguns dias desse lado. Passados 15 dias, 21 dias, 3 semanas, nós já estamos aptos para fazer o outro lado. O meu ele foi tirado assim, por conta da anestesia. O meu peso, ele falou que seria uma cirurgia de risco, a anestesia, fazer os 4. Ele tirou 2 de um lado e disse que em um mês era para voltar a tirar os outros 2. Ainda não voltei, tá, doutor? Isso que eu ia falar, já faz desanima, né? Esse é um problema. Dá um medo, depois vou passar por tudo de novo. Não, mas a minha não foi complicada, assim, foi super tranquila. Até achei que todo mundo falava que era um desespero pós-cirúrgico. Foi muito tranquila, no final das contas até achei bom, porque eu só não fiquei com a boca toda inutilizada, né? Foi só um lado, então eu tinha um lado para comer. Foi extremamente tranquilo meu pós-operatório, mas... Ficou inchado? Não. Eles me passaram uma medicação para eu tomar antes, um anti-inflamatório, para tomar antes de fazer a cirurgia. Fui lá, fiz a cirurgia, depois tinha um outro anti-inflamatório, nos outros remédios, né, doutor? Não fiquei nem inchada. Hoje em dia não fica mais tão inchado, né? Antigamente ficava, né, doutor? A questão do inchaço, do edema, depende de vários fatores. Primeiro é a biologia individual de cada um. Depois é o grau de dificuldade do que o dente apresenta. A mesma cirurgia realizada pelo mesmo cirurgião na Marcela e na Julie podem ter inchaço diferente, porque o dente da Marcela pode estar mais fácil do que da Julie. E não quer dizer que os profissionais foram tiveram menos destreza. Porque depende do grau de dificuldade. Aí da biologia individual de cada um. Né? E, obviamente, a perícia, o treinamento, a destreza do cirurgião também conta muito. E hoje nós temos medicamentos que a gente ajuda o paciente no pós-operatório e a tendência é inchar menos. E a anestesia também teve eu que sou um pouquinho mais longevo que vocês, né? A anestesia melhorou também, né? Eu lembro das primeiras anestesias, porque eu sempre tive problema de dente. Eu tinha anestesia que ficava 24 horas depois lá incomodando. Ficava até o cabelo se ia pentear assim. Jura, professor? Hoje mas tem gente que parece que pega, eu sou leiga, tá, doutor? Mas tem gente que parece que pega anestesia mais pesado, assim. Mas fica hoje mais eu tempo. vou, ali naquele local e assim, ela tem um tempo até melhor, tá? Bom, eu sou leigo, melhorou a anestesia, ela evoluiu. Mas sabe o que eu descobri? Você sabe como era a primeira anestesia? As primeiras anestesias? Não era nem anestesia. Em algumas cirurgias mais complexas, a pessoa bebia até entrar em coma, tomava uísque lá até ficar, né, doutor? Poxa, ninguém fez essa comigo. Na dúvida, se prepare um pouquinho, né? Vai bem calibrado aí com umas miritas. Aí não era nem sentir dor, né? Era meio coma mesmo, ficava ali na loucura. Mas vamos aproveitar para complementar. Aqui na minha dentista, eu descobri, ela trabalha com Morfeu. E eu tenho medo, bastante medo de dentista. E foi, assim, o achado da vida. O que é isso? Quer explicar, doutor? Você está dizendo do aparelhinho que ele mede, calibra a pressão da injeção, né? É um aparelhinho que ele fica do seu lado e ele vai colocando devagarzinho. Então você sente quase nada de dor. É uma picada bem sutil e ele vai aos poucos colocando para ser uma anestesia sem dor, principalmente para quem tem pânico. Então foi o primeiro. Eu vi quem é amiga de infância do aparelho. Eu falei, gente, como é que eu vivi até hoje sem saber que isso existia? É fantástico.
Demora um pouco mais, mas é ótimo. Nós entramos aí num assunto também bem empolgante, bacana, que eu gosto de falar, e é outro curso, né? Nós falamos aqui algumas coisas que dá para tirar a tarde toda para dar uma aula em nível acadêmico mesmo, de pós-graduação, de tantas coisas que nós citamos aqui sobre anestesia. A primeira colocação é do professor João Edson. Se mudou muito os anestésicos. Os anestésicos, professor, atualmente mudaram principalmente na questão da alergia. Sim. Os anestésicos que nós tínhamos no passado, eles tinham chance de ocasionar reações alérgicas. Sim. E ainda tem esse folclore, né? Eu tenho alergia a anestésico. É uma raridade. Os anestésicos locais hoje, usados em odontologia, são extremamente seguros. E alergia aos anestésicos atuais também é uma raridade. Tá? Pode até acontecer, mas é uma raridade. Depois eles são muito calibrados na proporção. Isso evoluiu. Sim. Na proporção do anestésico, que a gente chama do sal anestésico propriamente dito, e do vasoconstritor. O vasoconstritor é um elemento que é colocado, geralmente é a noradrenalina, adrenalina, para que ele tenha, o anestésico tenha uma absorção mais regular, mais lenta. Então você aplica uma quantidade X de anestésico e a boca é muito vascularizada. Então esse anestésico vai ficar mais tempo naquele local. Sim. Então a gente trabalha com mais tempo, com mais tranquilidade e com mais segurança. Agora a questão também do quanto de tempo que vai ficar anestesiado vai muito do metabolismo da pessoa. A gente faz anestesia em algumas pessoas, daqui 1 hora, 2 horas, a gente tem que refazer. E algumas pessoas ficam 4, 5 horas com o mesmo anestésico, no mesmo local, na mesma quantidade. Eu sou essa pessoa, que fico bastante. Também segurar bastante hoje não. Não sei se mudou com o tempo, eu tinha essa questão. Eu tinha até medo da anestesia, porque depois eu fiquei... minha mãe, ela passa o dia anestesiada. Olha aí. A primeira vez, gente, que eu tomei uma anestesia no dente, eu era menino ainda, né? Foi a pior coisa do mundo. Quando passou, não foi o local do dente que mexeu, porque o local estava intacto. Eu tinha comido tudo a boca, porque eu não sentia, ficava lá mordendo. Mordeu, ninguém né, me falou nada. Acontece muito. Mas outro dia, numa outra profissional, ela aplicou a anestesia tradicional e eu tive uma reação. É a sensação de que a pressão baixou de uma vez, o coração acelerado, um tremor, e ela teve que parar, professor. Doutor, me deu uma medicação e eu só tinha tomado essa outra, né? Esse Morfeu. E fiquei bastante preocupada, porque numa vida inteira foi a primeira vez que o meu corpo respondeu muito rápido à anestesia que ela aplicou. Então, vamos lá. Essas anestesias sobre pressão controlada que você está citando é uma evolução e tem vantagens. Mas ela não se aplica a todas as técnicas cirúrgicas, anestésicas, melhor dizendo. Em algumas localizações da boca, você não consegue utilizar esse recurso. Uma outra situação é que um dos riscos quando você vai fazer a anestesia odontológica é você aplicar de forma inadvertida, sem perceber, o anestésico dentro do vaso. E o anestésico dentro do vaso sanguíneo, de uma artéria ou de uma veia, ela pode ir diretamente para o coração ou para o cérebro, e aí causar efeitos colaterais indesejáveis, que pode ser palpitação, sensação de desmaio e às vezes até mesmo desmaio. E quando você usa a anestesia sob pressão controlada, você tem menos chance de aplicar a anestesia dentro do vaso sanguíneo. Então essa é uma vantagem. Sabe tudo esse doutor? Eu tenho todas as sensações aí, alérgicos, os negócios, mas sabe com o quê? O barulho da broca. Ô, doutor, já evoluiu tanto, por que o barulhinho do dentista não acabaram com ele, não colocaram no mudo ainda? Né? Tinha que ter um abafador, né? Gente, mas com a alta tecnologia do mundo hoje... Mas até para limpar o dente, quando você vai fazer limpeza, ele faz barulho? Então, só vocês por que não inventaram? Não inventaram um Olha, silencioso? O carro elétrico já não faz mais barulho. Vocês são criança muito assustada. Mas olha, a gente evolui e algumas coisas a gente ainda carece de melhorar, né? Não é? E essa é uma das questões. Por que melhorou? Por que incha menos, né? Que a Julie colocou. Porque atualmente você fez a sua cirurgia e inchou pouco.
Para a gente remover o dente do siso, dependendo da posição dele, às vezes ele está angulado, inclinado, totalmente dentro do osso, a gente tem que remover o osso de cima do dente. Né? É pegar um osso, eu costumo comparar, pega uma broca ou qualquer instrumento, vai na canela do indivíduo, na tíbia, e mete uma broca ali. É traumático. E no dente do siso a gente faz isso. E depois, dependendo da posição do dente do siso, nós temos que cortá-lo em vários pedaços. Ele não sai inteiro na grande maioria das vezes. Eu fiquei assustadíssima com isso aí de ficar cortando. Falei, caramba, eu achei que arrancava ainda e sente tá lá. o cheiro de osso, às vezes, ainda sente o cheiro de dente queimado. Né? Quebrado, queimado, né? E nós melhoramos muito nesses instrumentos, nesses equipamentos, para fazer esse trabalho. Mas esse barulho ainda permanece. Ele diminuiu, mas nós não conseguimos abolir esse barulho dos motores, das brocas que nós usamos. E isso é muito chato, realmente. Né? O que a gente faz hoje para diminuir esse barulho? A gente engana o paciente, coloca uma boa música, né? Engana o paciente, nessa questão melhorou muito, né? Porque assim, eu sou antes do dentista. Estou falando dos dentistas da minha cidade. Eu era do Tiradentes, do 21 de abril. Era o cara que... Meu avô era não formou em nada. Ele tinha um buticão daquele, né? Tocava anestesia, possivelmente ser uma medida precisa para aquilo, né? E assim, eu tirei alguns dentes, hoje eu sei desnecessariamente. Porque só existia duas coisas, né? Era tirar o dente e mandar embora com dor. Então você chegava lá, estava doendo, e aconteceu, isso acontece, hoje vê que é a diferença. Hoje não aconteceria isso, né? Dependendo do tipo de dor, você não sabe exatamente o dente que está doendo. Exatamente, pode enganar. Eu tive que tirar 2 dentes, porque o que eu tirei não era aquilo. E às vezes você acha que a dor é no dente de cima e o problema é embaixo. Exato. Ou vice-versa. Que situação. Tem que tomar muito cuidado. Quando eu comecei, nós falando aqui nas prévias do nosso bate-papo, antes de entrarmos no ar sobre a nossa querida Várzea Grande, né? Eu trabalhei no pronto-socorro de Várzea Grande por muitos anos, como cirurgião bucomaxilofacial, e no pronto-socorro de Cuiabá também. E era muito comum chegar pessoas desesperadas lá, com dor de dente, e falar, doutor, faça uma caridade, extrai o dente para mim. E aí você fala, não, calma, deixa eu avaliar. Doutor, pelo amor de Deus, extrai o dente. A qualquer custo. Aí você ia, anestesiava o dente, passava a dor, aí ele aceitava que aquele dente, por vezes, não era necessário extrair. Era possível recuperar. Porque às vezes uma cárie pequena tem uma dor tão grande que a cárie parece ser grande. Doutor, o tempo joga contra quando o assunto é bom, e tem pergunta ainda aqui, e a Patrícia está aguardando colocar a pergunta dela na mesa. Ela pergunta sobre o repouso, ela conta que está se organizando, que no trabalho dela é em escala, então ela quer saber desse repouso, quantos dias é o ideal, alimentação correta também. Responde direto para nosso ouvinte, por favor, doutor. Patrícia, obrigado pela sua participação, uma pergunta muito pertinente e muito útil em termos de orientação para a sociedade, né? Os cuidados pós-operatórios fazem parte da segurança da cirurgia. Um paciente que é bem orientado e um paciente que segue adequadamente as orientações pós-operatórias, a chance de complicações, de mal-estar, de desconforto, de dor e de infecção é bem menor. Então, nos primeiros dias que seguem-se a cirurgia do dente do siso, a remoção do dente do siso, a alimentação tem que ser mais pastosa. Nos 3 primeiros dias, evitar alimentos quentes, evitar alimentos duros, né? E atividade física a gente recomenda que não faça por 1 semana. Geralmente é suficiente para que o paciente tenha uma recuperação pós-operatória confortável e segura. Perfeito. E não pode assustar com aquele buraco que fica depois, né, doutor? Tem a impressão que fica tudo aberto. Olha, a Julie sabe falar toda a jornada do paciente. Não, depois parece que tem um ossinho que ficou por baixo, que vai rasgar no meio da gengiva. Em caso por sequência de tempo, né? Eu acho que sofri os maiores traumas, a Julie um pouco menos, vai descendo, e o mais novo dorme no dentista. Me irrita tanto isso. Dá inveja, né? Dá.
A minha filha, ela adora ir no dentista desde pequena. O sonho dela era o dia de ir no dentista era um evento. O Gregory dorme no dentista. Eu falei, isso é um absurdo, eu fico revoltado com isso. Porque eu chego lá tremendo, suando frio, a pressão altera, uma série de coisas, sai de lá, levo 24 horas para restabelecer, né? Ele aproveita para dormir quando vai lá. Isso é o que nós sonhamos, né? O paciente que relaxa, e tem pacientes que até no dente do siso, ele consegue dormir, é impressionante. E às vezes até atrapalha, porque você tem que falar, fecha a boca, abre a boca, né? Mas antes de ponderar a sua colocação, a sua pergunta, Julie, eu vou fazer um comentário sobre essa questão do professor João Edson sobre dormir, né? Essa geração nossa tem os dentes muito atuais de jovens, tem os dentes muito bem cuidados, porque melhorou a alimentação, melhorou a orientação, melhorou os cuidados, né? Os pais são mais cuidadosos, né? E tudo isso leva o paciente, às vezes, a chegar aos 14, 15, 16 anos, na idade de remover os dentes do siso, sem nunca antes terem sido submetidos a uma anestesia odontológica. A minha filha, esse caso. E às vezes vai para fazer a cirurgia e a primeira experiência com a anestesia. E aquilo é o mais traumático para o paciente, é o que mais dificulta a adaptação do paciente por procedimento. Sobre a sua colocação do buraquinho que fica. Ele falou no diminutivo, buraquinho. É enorme, cabe um dedo lá dentro. Julie, às vezes o dente do siso já está erupcionado, ou pelo menos uma parte dele com a pontinha para fora. Esse é o dente do siso que tem mais tendência a ter aborrecimentos no pós-operatório, porque ali já está entrando fluidos da boca. E a boca, naturalmente, nós temos muitas bactérias em equilíbrio. E se por algum motivo o paciente está numa fase de imunidade que não é a ideal, nós temos algum probleminha com a imunidade no pós-operatório, aí essa situação que o dentinho já está para fora tem mais chance de ter infecção no pós-operatório. Esse é o paciente que nós temos que tomar mais cuidado. E no pós-operatório, a gengiva ele não recobre totalmente aquela região. E o osso não se forma da noite para o dia. O osso se forma de baixo para cima. E a gengiva das laterais para o centro. A gengiva vai fechar em torno de 15, 20 dias. E o osso em torno de 60 dias. Então ali por vezes fica um buraquinho que acumula alimentos e o paciente precisa voltar semanalmente e às vezes até em menos tempo para o cirurgião dentista para poder realizar a limpeza, a higiene e diminuir a chance de infecção. Eu liguei para o dentista, falei, doutor, deu um negócio errado aqui, tem um buraco na minha boca. Gente, tem um minuto para acabar o programa. O dentista melhorou muito. O dentista hoje tem, além da formação, trata psicologicamente, emocionalmente o paciente. Deixa eu colocar esse ouvinte eu e o aqui, sabemos que a gente caminha para o final. Um minuto, doutor, mas ainda dá tempo de um faleiro. Boa tarde, Marcela. Papo legal esse negócio de dente, né? Cara, eu nunca sofri tanto na vida com dor de dente. Eu nunca parei nenhum filho, não. Mas disseram pra mim que dor de dente é igual parir um filho. Mas a melhor coisa pra dor de dente, Marcela, é o martelo. Você mira no dedão e dá-lhe uma pancada com o martelo no dedão do pé. Passa a dor do dente na hora. Na hora, é fatal. Que é isso? Faz isso pra você ver, quando você tiver dor de dente. Vai dar certinho. É fatal mesmo, né? Ele tá muito bruto. Gente, o que aconteceu, seu Carlos? Tá vendo? Sextou. Assim, de sexta. Aí eu vou até antecipar, eu entendo um pouquinho, né? Que a área de neuro, a área de dor do cérebro é a mesma, né? Se doer mais, você vai ter a sensação que a outra não está doendo. Exatamente. Doutor, infelizmente, respeitando a rede, o nosso horário acabou. Tem muito faleiro por vir, já está convidado a voltar mais vezes. Obrigada por tamanho conhecimento e compartilhar dessa forma dinâmica, simples. Nossa audiência adorou. Muito obrigada. Muito obrigado, digo eu, pela oportunidade de me relacionar nessa 1 hora aí com vocês. Vocês são brilhantes. É muito gostoso, porque ao mesmo tempo que eu estava interagindo, eu estava curtindo demais cada fala, cada forma de expressão, cada sorriso. Vocês são fantásticos. E interagir com a comunidade também é outra coisa especial, né?
Obrigada, doutor. Até uma próxima oportunidade. Amém. Deixa eu agradecer a Company, que é a assessoria, fazendo um belíssimo trabalho. Obrigada pela companhia nessa tarde. Bom final de semana. Vou ficar quietinha. Sextou. Se divirta como o senhor quiser. Sextou. Aproveite o final de semana. Cuidado para passar um final de semana legal, feliz com a família, só alegria. E segunda-feira começar uma nova semana. Até lá. Até semana que vem. Washington, Anderson, obrigada pela companhia. Cuidem-se, bom fim de semana, do jeito que você quiser. Mas olha só, segunda às 14 horas eu não abro mão da sua companhia. Divirtam-se, cuidem-se e até segunda-feira.